Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar com a nossa apresentação de hoje. Eu sou a Heloísa, sou nutricionista, doutora em saúde coletiva, professora da Universidade de Caxias do Sul e professora colaboradora da Unifesp no ambulatório de endocrinologia do exercício. Então, hoje eu vou falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, ele foi publicado em 2014, então está completando 10 anos de Guia Alimentar, e a gente vai fazer algumas reflexões do que ele contribuiu para a mudança de pensamento sobre alimentação. Então, quando ele foi publicado, ele trouxe várias inovações para a época, inclusive ele serviu de referência para outros guias alimentares, inclusive o canadense utilizou alguns princípios do nosso guia para montar o deles posteriormente, que foi publicado em 2019. Então, vamos entender um pouquinho mais o que o guia alimentar trouxe de diferente e de inovador para nossos conceitos em alimentação. Então, começando pelos princípios do guia, então ele trouxe que a alimentação é mais do que somente a ingestão de nutrientes. Então, estávamos acostumados anteriormente com aqueles guias alimentares que traziam a alimentação no formato de pirâmide, do que seria ideal, e muito focado somente no nutriente. Então, a gente fazia meio que por equivalência automática que laranja era igual a vitamina C, que limão era igual a vitamina C. Mas, na verdade, os alimentos, eles são muito mais do que somente a ingestão de nutrientes. E a gente começou a ter um olhar um pouco diferente para a alimentação, A alimentação também traz prazer, também é um momento de bem-estar, também traz diferentes percepções para cada pessoa. O mesmo alimento, ele pode ter diferentes contextos para cada pessoa. Então, a gente precisa ter um olhar mais abrangente do que somente a ingestão de nutrientes, E além disso, e também, essa visão reducionista da alimentação, que o alimento é somente nutriente, traz a percepção de que a gente pode substituir simplesmente os alimentos por suplementos, e não é bem por aí, Então, a gente vê, e a gente estudou mais sobre biodisponibilidade de nutrientes, e em determinados alimentos, aquele nutriente, ele está num formato e junto com outros nutrientes que vai possibilitar melhor a sua absorção. Então, a gente tem que pensar no contexto como um todo e não somente em fornecer nutrientes. Claro que o fornecimento de nutrientes é importante, mas não deve ser o único foco quando a gente pensa em alimentos, Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo, Isso faz muito sentido, porque a gente precisa trazer a recomendação para o nosso paciente que seja possível de ser executada, Então, um dos princípios do guia é resgatar a habilidade culinária, e sempre que possível a gente deve resgatar. Mas quando o paciente diz que não é possível para ele cozinhar, a gente precisa encontrar outras alternativas que possam dar acesso a ele a uma alimentação saudável e não somente por meio dele cozinhar, se ele não gosta ou se ele não tem tempo. Então, a gente precisa sempre estar em sintonia. Então, hoje ele faz muito pedido de alimento via aplicativo. Então, vamos pensar em restaurantes, em possibilidades que ele possa solicitar, mas que seja um alimento mais saudável, Então, estar em sintonia não quer dizer que exista uma única forma de ter uma alimentação saudável. A gente deve entender o contexto de cada paciente, de cada população, e a partir daí orientar da melhor forma. A alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar social e ambientalmente saudável. Então, o Guia Alimentar, ele também resgatou muito a questão de buscar o alimento da sua fonte, ou seja, conhecer os agricultores locais, comer alimentos de fonte local, valorizar os alimentos da região, Então, ele trouxe esses princípios e também, claro, sempre que possível, buscar um alimento orgânico, Então, ir à feira, conhecer o produtor, comprar aquele alimento, se possível, sem agrotóxico, conhecer a sua fonte, Então, ele sempre traz esse princípio de resgatar as origens do alimento, E procurar sempre o alimento mais próximo da sua fonte. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Então, isso é fundamental. Esse princípio do guia,
ele traz algo que a gente vê o contrário, muitas vezes, nas mídias sociais e na prática de alguns profissionais, né? Então, a ideia é que a gente dê autonomia para o nosso paciente, que ele não dependa do nutricionista ou de outro profissional para saber o que ele deve comer. A gente deve dar orientação e ferramentas para que, aos poucos, ele vá aumentando a sua autonomia e ele saiba fazer as suas escolhas. Então, existem diversas formas, várias ferramentas que a gente pode utilizar, o plano alimentar, né? A gente pode utilizar esquemas alimentares, pode usar aplicativos, existem várias formas de a gente orientar os nossos pacientes a fazerem as suas escolhas. Mas a gente percebe, a gente deve perceber, né, que ao longo das consultas essa autonomia deve aumentar. Se não está aumentando, alguma coisa de errado está acontecendo, né? Está faltando informação, a ferramenta que eu estou utilizando não está sendo adequada para aquele paciente adquirir mais conhecimento e saber fazer as suas escolhas, ter mais autonomia em relação à sua alimentação. E diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Então, o conhecimento científico é fundamental para a elaboração do guia alimentar, mas se trouxe também aquele conhecimento cultural, né? O porquê que um alimento é mais consumido numa região do que em outra, o conhecimento agropecuário, né, o que é produzido naquela região, o que são árvores nativas daquela região e por que não explorar esses alimentos que muitas vezes não são comercializados, mas estão de fácil acesso à população. Então, ele trouxe perspectivas diferentes sobre a alimentação e o cuidado que a gente precisa ter. E também, né, além de todos esses princípios, né, que vieram quebrar alguns paradigmas que a gente tinha sobre alimentação, ele trouxe uma nova classificação de alimentos. Então, isso vem desconstruir um pouco a ideia daquela pirâmide alimentar que a gente tinha. Porque, por exemplo, né, a gente tinha lá na base da antiga pirâmide os alimentos, os carboidratos, né? De preferência carboidratos integrais. Mas hoje a gente pode ver que um pão, ele pode estar tanto ali no processado quanto no ultraprocessado, dependendo como ele foi produzido, né? Então, existe uma flexibilização e um entendimento muito maior sobre alimento, que vai muito além de estar ou não em um grupo alimentar. Vai de como ele foi produzido, que ingredientes que foram utilizados, né? Então, amplia o entendimento sobre a classificação dos alimentos e do que seria um alimento mais ou menos recomendável para um consumo diário, né? Então, isso também o guia veio trazer que a gente não deve trazer os alimentos somente como saudáveis e não saudáveis, os alimentos não são dicotômicos, né? Tem alimentos que eu posso consumir com maior frequência no meu dia e outros que eu não posso consumir todos os dias, mas não quer dizer que eu não possa consumir, né? Então, essa ideia de ser muito restritivo em relação às escolhas alimentares, o guia veio desconstruir também um pouco essa ideia. Não quer dizer que se a pessoa gostar de um doce, ela nunca vai poder consumir. Não, claro, ela vai poder. Então, eu vou ter que ajudar a pessoa a encaixar, né, em que dia que fica melhor, em que momento que eu vou colocar, ou quando que ela vai ter essa vontade, que eu vou poder inserir na rotina dela algum doce, né? Então, veio quebrar um pouco esses paradigmas. Então, a classificação de acordo com os grupos alimentares, o que a gente tem, né? Então, ele trouxe a ideia de um pódio, por quê? Porque o alimento in natura, ou minimamente processado, ele deve ser aquele consumido em maior quantidade, né? A base da alimentação. Então, a gente tem aqui um alimento fresco, ou um alimento que passou por um pequeno processo na indústria, mas que não modificou a sua característica, a sua composição nutricional. Então, por exemplo, aqui, se tem como um alimento in natura o milho na espiga. O alimento minimamente processado seria o milho somente embalado para estourar a pipoca, por exemplo, em casa na panela, né? Minimamente processado. O alimento processado é aquele que teve o acréscimo de um ingrediente culinário. O que é um ingrediente culinário? Pode ser o sal, o açúcar, a gordura, né? Então, por exemplo, o milho em conserva, né, ele está conservado na salmoura, foi adicionado sal, então ele passa a ser um alimento processado. Eu quero reduzir o consumo de alimento processado, se eu não consumir o milho enlatado, o que eu posso consumir? O milho congelado, que não vai ter o acréscimo de sódio, né, então ele passa a ser um minimamente processado. Então esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. E o que é um alimento ultraprocessado? Bom, é um alimento que a gente perde
a referência de qual é o alimento in natura de origem, né? Então, por exemplo, um salgadinho. Eu vou saber que é um salgadinho de milho porque vai estar escrito no rótulo. Se eu olhar o salgadinho, vai ser difícil de eu identificar qual que é o alimento de origem. Sem falar que ele tem uma lista de ingredientes muito grande, com muitos aditivos, que são aqueles termos que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né, no dia a dia como sendo um alimento, tá? Então, aqui ele vai trazer as especificidades de cada grupo alimentar. Então, o que é um alimento in natura? É aquele que está neste formato na natureza, que a gente somente colhe e consome, e, claro, passa pelo processo de cocção, né? Obviamente, aqui entra o arroz, o feijão, né? Todas as saladas, todas as frutas, entram como alimento in natura. E deve ser, então, a base da nossa alimentação para um dia a dia, para uma rotina alimentar convencional. Já o minimamente processado, como eu falei antes, ele passa por um pequeno processo pela indústria, porém sem alteração da sua composição nutricional. Então, ele pode ser seco, embalado, pasteurizado, né? Por exemplo, o leite, que é pasteurizado, ele é um alimento minimamente processado, né? Agora, ele vai ser ultraprocessado se ele tiver acréscimo de outros ingredientes. Um alimento que é somente resfriado, né? Um iogurte, por exemplo, com somente leite e fermento lácteo, sem o acréscimo de açúcar, ele é um alimento minimamente processado, né? Então, ele só teve a fermentação natural e foi resfriado, né? Então, ele é considerado um alimento minimamente processado. Quando que ele vai se tornar um alimento processado? Quando ele tiver o acréscimo dos ingredientes culinários. Então, aqui tem alguns exemplos que o guia traz do que seriam exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados, até para dar autonomia para as pessoas poderem acessar o guia e fazerem as suas escolhas. Então, eu consigo montar uma rotina alimentar de um dia baseada em alimentos in natura e minimamente processados? Com certeza, né? Então, aqui a gente consegue montar todas as refeições seguindo essas orientações, né, que deve ser a base aí do nosso conhecimento para a elaboração de planos e esquemas alimentares, tá? E aqui ele enfatiza, né, que a questão do suco, né? Isso também é bem polêmico, quando um suco ele pode ou não ser consumido, né? Então, o suco ele vai ser considerado um alimento minimamente processado quando for somente a fruta que está presente ali e que passou por um processo de pasteurização. Então, ele é um alimento minimamente processado. Preferencialmente o suco integral, né, que mantém toda a constituição da fruta. Agora, esse suco ser ou não calórico é uma outra questão, né? A gente sabe que o suco, ele concentra, né? Por exemplo, para tu fazer um suco de laranja, um copo de suco de laranja, tu vai concentrar várias laranjas ali, e, consequentemente, né, a frutose dessa laranja. Então, daí é outra questão, a questão calórica, mas quanto ao grau de processamento, um suco integral, ele é considerado um alimento minimamente processado, né? E a gente sabe que tem, por exemplo, um suco de limão, pouco calórico, né, bastante nutritivo. Um suco de laranja posso utilizar mais esporadicamente devido à concentração de calorias que eu vou ter ali. Então, aqui trazendo mais exemplos, né, de alimento in natura minimamente processado, ressaltando que o leite e o iogurte sem adição de açúcar são considerados alimentos minimamente processados. E sempre que possível, né, a gente deve procurar esse alimento de uma forma orgânica, porque a gente sabe que vai ter mais benefício, né, e sempre pensar nas orientações individualizadas, né, se a pessoa vai conseguir, né, ter acesso a esse tipo de alimento. Enfim, a gente sabe que tem um custo também mais elevado, mas sempre que possível devemos orientar os alimentos orgânicos e agroecológicos. Também, né, o guia trouxe um capítulo só sobre os ingredientes culinários, né, que é óleo, gordura, sal e açúcar. Por quê? Porque ultimamente teve uma certa, um exagero, né, um certo exagero na forma de abordar esses ingredientes culinários. Então, o sal, o açúcar, o óleo, a gordura em excesso vai trazer prejuízo à nossa saúde. Agora, sendo utilizado junto com alimentos in natura ou minimamente processados para a elaboração de uma refeição completa,
ele não é considerado algo prejudicial à nossa saúde. O problema está no excesso. Então, se eu consumir sal em excesso, obviamente ele vai me trazer, né, aos poucos, um aumento da pressão arterial e outras complicações. Né, o açúcar, né, se a pessoa não consegue de imediato reduzir a quantidade de açúcar, retirar esse açúcar adicionado, então a gente vai reduzir gradativamente. Mas o problema está no excesso e não propriamente dito nos ingredientes culinários, né, e na escolha desses ingredientes culinários. Outra forma, então, né, que o próprio guia traz para a redução da quantidade desses ingredientes culinários é a utilização de temperos naturais. Então, desenvolver habilidades culinárias, conhecer mais os temperos in natura, fazem com que se reduza a quantidade de sal, de óleo e de açúcar das preparações culinárias, né? Então, por isso que há um grande incentivo à produção do alimento, a pessoa começar a cozinhar e desenvolver essa prática sempre que possível. Já os alimentos processados, como a gente falou, são aqueles que devem ser consumidos com moderação. Por quê? Porque eles têm um processo de industrialização, isso aumenta o seu tempo de prateleira, aumenta o seu prazo de validade e ele tem acréscimo de sal ou açúcar ou gordura ou mais do que um deles na sua composição, para que, né, se tenha aquele efeito esperado. Então, né, a gente tem aqui alguns exemplos de alimentos processados, como o queijo, como os alimentos enlatados, como o pão, como um bolo, né? Então, o que vai diferenciar um pão se ele é processado ou ultraprocessado? A quantidade de ingredientes na lista de ingredientes. Então, o guia traz como até 5 ingredientes reconhecidos facilmente é considerado um alimento processado. Quando ultrapassa esse número na lista de ingredientes, ele passa a ser ultraprocessado. Claro que é um limite teórico, né? A gente precisa avaliar a qualidade dos ingredientes desse alimento para realmente, né, usar essa classificação. E o ultraprocessado, aqueles que a gente deve evitar, é justamente aqueles que foram muito modificados pela indústria. É aqueles que a gente tem dificuldade de reconhecer o alimento de origem, é aqueles que têm lista de ingredientes exagerada, muito grande, com um alto número de aditivos, né, que são aqueles nomes químicos adicionados ao final da lista de ingredientes. Outro ponto interessante para a gente considerar a respeito dos alimentos ultraprocessados é que a lista de ingredientes, ela sempre vem em ordem decrescente. Então, aqueles primeiros ingredientes que estão ali, é aquele que vai estar na sua maior quantidade no alimento. Então, eu sempre digo para os pacientes, olhem a lista de ingredientes. E muitas vezes, de marca para marca, de um mesmo alimento, muda a sua constituição e muda, né, a composição nutricional. Então, precisa avaliar o rótulo do alimento para fazer escolhas mais assertivas. Então, aqui fala exatamente disso, né, sobre o número elevado de ingredientes, né, que perde a originalidade desse alimento, perde o alimento de origem. Mas então, por que, né, que as pessoas consomem muito alimento ultraprocessado? Depois a gente vai dar uma olhada em alguns estudos. Porque ele acaba modificando o nosso paladar, né? Então, o nosso paladar, ele está muito relacionado com o consumo alimentar. E também, né, a gente tem visto alguns estudos que relacionam um pouco a introdução alimentar. Então, crianças que realmente respeitam, né, os pais que não dão açúcar para a criança até 2 anos, a vontade dela comer doce é menor, né? A vontade dela procurar um alimento com uma maior quantidade de açúcar é menor. Então, a introdução alimentar também tem um efeito sobre a busca de alimentos, mas o que faz parte da minha rotina alimentar vai modificando o meu paladar. Então, né, se aquela pessoa está acostumada a comer alimentos com alto teor de sódio, com glutamato monossódico, que é um estimulante do paladar, quando ela for comer um alimento com uma quantidade de sal adequada, ela vai achar aquele alimento sem gosto. Por quê? Porque o paladar dela está adaptado ao hipersabor. Então, isso é uma coisa importante para a gente considerar nas nossas orientações. Então, se vem ali um paciente com consumo exagerado de ultraprocessado, ele não vai conseguir deixar de consumir esse alimento ultraprocessado de uma forma rápida. A gente vai precisar fazer uma redução gradativa e uma substituição por um alimento semelhante e que dê sabor para ele também.
né? Então, é comum pessoas quererem beliscar alimentos ao longo do dia. Claro que o belisque tem a ver a não fazer uma refeição completa, tem várias questões ali. Mas, num primeiro momento, para ela deixar de comer um salgadinho, por exemplo, ou reduzir a quantidade de consumo daquele salgadinho, a gente pode dar orientação de um salgadinho mais natural, né? E tem no mercado essa possibilidade. Então, a gente vai trocando um ultraprocessado por um processado, até que daqui a pouco ele consegue trocar por um alimento in natura, mas é um processo gradativo, porque a gente sabe que tem várias questões relacionadas, não é somente retirar o alimento, né? Tem a questão do sabor, tem a questão do hábito, né? Tem vários outros fatores relacionados. O consumo também de alimento ultraprocessado está relacionado a uma alimentação sem atenção. Então, quando principalmente criança, né, ou adolescente está em frente às telas, a concentração está toda voltada, né, ao jogo, ao filme, ao que ele está fazendo, e não ao alimento que ele está comendo. Então, aquele movimento de estar se alimentando é quase que automático. Então, ele come facilmente um pacote de salgadinho ou de bolacha recheada sem perceber que comeu e sem estar apreciando aquele alimento. Então, a falta de atenção ao se alimentar é um dos fatores que leva ao consumo do alimento ultraprocessado. E normalmente está associado a isso. Né, eu vou assistir um filme, vou comer determinado alimento, né, que me dá aquele hipersabor e eu nem percebo que eu estou consumindo ele. As quantidades também dos alimentos têm aumentado, né, principalmente dos ultraprocessados, levando a um consumo exagerado, e eles acabam tendo calorias concentradas, né, então, numa quantidade pequena, né, tu tem uma quantidade calórica grande, e muitas vezes a pessoa vai ter que comer uma grande quantidade para se sentir saciada por não ter fibras, né, então, a saciedade vem pelo alto consumo, pela grande quantidade consumida. Sem falar no impacto cultural, social e ambiental, né? Então, qual que é a cultura, né? O que tem por trás do consumo de um alimento ultraprocessado? Com certeza não é a cultura de uma região, né? Que é o que o Guia Alimentar está nos trazendo, né? Resgatar os hábitos regionais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente pensar que existe uma diferença entre alimento industrializado e ultraprocessado. Nem todo alimento industrializado vai ser um alimento ultraprocessado, e alguns alimentos precisam ser industrializados para que a gente possa consumir, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo clássico do iogurte. Claro que, né, a gente pode fazer um iogurte em casa, um iogurte caseiro, né, com uma quantidade maior de probióticos, seria o ideal, mas nem sempre isso é possível. Então, eu vou precisar de um iogurte, né, natural, com 2 ingredientes, que ele é industrializado, mas ele é minimamente processado. Ele foi feito pela indústria, mas ele é considerado como um alimento minimamente processado. Então, eu posso orientar para o meu paciente consumir como lanche um iogurte com morango, né? Que ele pegue o iogurte, adicione, por exemplo, a fruta, e se inicialmente ele achar que está muito azedinho, ele pode colocar uma fonte de doce natural, que pode ser até um pouco de mel, inicialmente. Ou também, eu posso orientar um iogurte que seja de morango, mas que seja considerado, esse aqui também é considerado um alimento minimamente processado. Por quê? Ele foi feito com iogurte natural integral, morango, e para dar um sabor mais doce nesse iogurte, foi acrescentado suco de maçã. Então, como não tem o acréscimo de açúcar, ele é considerado um alimento minimamente processado. Continua sendo um lanche muito interessante. Agora, esse aqui também é um iogurte de morango, mas olha o tamanho, né? Essa aqui é a lista de ingredientes deste iogurte de morango, e essa é a lista de ingredientes deste iogurte de morango. Então, a gente pode ver que a constituição dele é completamente diferente. Esse é um alimento ultraprocessado. Então, por isso, né, se a gente for orientar, você pode comer como um lanche um iogurte de morango. Eu preciso orientar minimamente algumas marcas ou dar a orientação de como ele vai fazer a seleção deste iogurte no mercado. Porque de marca para marca muda muito a composição do alimento, né? E é isso que o nosso paciente precisa estar atento para fazer escolhas melhores, né? Então, olha só, o primeiro ingrediente é o leite,
Mas depois vem aqui a calda de morango, que tem açúcar, tem morango, né? Tem uns que nem tem morango, espessante, né? Enfim, então aqui vem uma lista enorme de ingredientes, açúcar novamente, o açúcar aparece várias vezes na composição desse iogurte, né? Então tem espessante, tem outros aditivos. Então ele passa a não ser um alimento interessante para um consumo diário. Né? Então a forma com que a gente comunica o tipo de alimento que ele deve consumir numa frequência maior também tem impacto na escolha, né? Não é somente eu dizer, come um iogurte de lanche. Não, eu preciso especificar. Ou, sim, tu pode tomar um suco de fruta. Mas qual suco de fruta? Né? Então, essas informações a mais é que fazem a diferença ali na hora das escolhas alimentares. E baseado nisso, então, desde 2022, nós temos a legislação sobre a nova rotulagem nutricional, que ela trouxe ganhos, mas também tem, né, alguns tópicos que podem melhorar nesse sentido, mas o que a legislação atual traz sobre a questão de alerta ao consumidor em relação à quantidade de açúcar, gordura saturada e sódio. Então, todos os alimentos que na quantidade de 100 gramas tiver mais do que 15 gramas de açúcar adicionado, ou seja, aquele que foi colocado, não é aquele que pode estar naturalmente presente no alimento, deve vir com essa rotulagem frontal de alto teor de açúcar adicionado. Aqueles que para 100 gramas tiverem mais do que 6 gramas de gordura saturada, também vão vir com essa advertência. E aqueles que tiverem mais do que 600 miligramas de sódio para 100 gramas também vem com essa advertência. E aqui é para ml, que tem uma diferença de quantidade de gramas e ml. Então, já foi um progresso, né, essa advertência na rotulagem a respeito da quantidade de açúcar, sal e gordura. Contudo, a gente ainda precisa evoluir um pouco mais na minha visão, né? Porque qualquer alimento que tenha mais do que 15 gramas em 100 vai vir com a advertência de alto teor de açúcar adicionado. Só que tem alimentos que têm 20 gramas e tem alimentos que têm 60 gramas. E todos eles vêm com a mesma advertência. Então, né, começa a fazer sentido a gente pensar num gradiente, né, em relação a essa advertência. Porque, ok, a pessoa pode poder, dentro desta quantidade, fazer uma escolha da quantidade de açúcar que ela vai optar por aquele alimento, né? Então, ficam aí algumas reflexões para a gente pensar para a próxima, né, revisão dessa legislação. E aqui o guia, como ele é bem democrático, ele traz diversas opções, né, que qualquer pessoa pode acessar e olhar o que seria uma constituição saudável para cada refeição baseada em alimentos in natura minimamente processados. Então, ele traz ideias de café da manhã, né, então aqui tem como ele é, né, para todo o Brasil, então ele procurou trazer refeições que representem cada região, né, do país. Almoço, então a gente vai ver que praticamente em todos os pratos do almoço contém feijão, né, contém algum tipo de leguminosa, e em especial feijão. E a última pesquisa que a gente teve da Vigitel mostrou uma redução do consumo da população brasileira em geral em relação ao feijão e às leguminosas. Então, cabe a nós, profissionais, né, orientar e resgatar esse hábito que é considerado saudável por ser um alimento, além de ter proteína, contém fibras, ajuda na saciedade e em vários outros benefícios aí, né, para a saúde da população. Então, o feijão, olha, tá praticamente presente em todos os pratos, né, do guia alimentar considerados saudáveis. Então, aqui mais alguns exemplos, né, de almoço. E o jantar, né, que também é sempre né, tem sempre divergências em relação às orientações, o guia alimentar, ele deixa bem livre, mas ele traz como orientação uma refeição completa, que seria uma refeição parecida com o almoço, porém numa quantidade menor, né, que seria considerado ideal pensando em todos os nutrientes e na saciedade. Mas também traz referência, né, a alguns lanches menores, enfim, né, para a individualização da orientação. Então, aqui também alguns exemplos de jantar, né, como a sopa, que é comum em várias regiões, e pratos completos. Em relação aos lanches, né, o guia alimentar faz menção a isso, né, e é favorável ao acréscimo de lanches intermediários em relação às refeições principais, trazendo principalmente os alimentos in natura, as frutas, né, ele até faz uma discussão sobre isso,
que pessoas que não fazem lanche reduzem o consumo de frutas, porque acabam comendo salada apenas nas refeições principais e o consumo de fruta fica limitado. Então, a disponibilidade de micronutrientes é reduzida em quem acaba não fazendo lanche durante a sua rotina, tá? Então, o lanche tem sido considerado adequado, né, para uma refeição mais, para uma alimentação mais diversificada e com mais micronutrientes presentes. E também ele fala sobre a água, obviamente, como algo essencial, né, que deve ser consumido durante todo o dia, e ele traz algumas receitas de água saborizada para aquelas pessoas que têm dificuldade de consumir água natural, né, colocando então limão, frutas de suas preferências, algumas ervas, enfim, que vão dar um sabor diferenciado para aquela água e tornar ela mais atrativa, tá? E aqui ele traz algumas questões de comportamento, né? Então, ele é um guia que ele vai além da questão de nutrientes, como a gente já viu lá no início. Então, ele traz a importância de comer com regularidade e com atenção, né? Então, aquele momento da alimentação deve ser um momento que tu não vai estar com o celular próximo, que tu não vai estar assistindo TV, que tu vai estar concentrado, né, na tua alimentação, na tua mastigação, ou na pessoa, com as pessoas que estão contigo naquele momento, e não somente na ingestão daquele alimento, né? Então, essa questão de estar presente, né, de dar atenção à refeição, também está relacionado à saciedade. Então, a gente vê que quanto menos atenção tu está dispondo para aquela refeição, maior vai ser a quantidade de alimento que tu vai consumir, e menor vai ser o teu grau de saciedade. Tu vai se sentir satisfeito apenas pela distensão abdominal, apenas pelo excesso de alimentos que tu consumiu. Então, a mastigação e prestar atenção na refeição está associado a uma redução de volume de alimento nas refeições, né? Então, tem sido bem favorável, principalmente para a questão de redução ou manutenção de peso. Comer em ambientes adequados, né? Então, tem pessoas, principalmente no home office, que relatam que comem, sei lá, no escritório, na frente do computador, né? Ou não param para se alimentar. Não, então, precisa começar a ter esse hábito de parar para fazer as suas refeições, né? Seja ela qual for, né? Um almoço, um lanche, precisa de um tempo de, no mínimo, uns 15 minutos destinado para isso, né? Para poder prestar atenção e degustar aquele alimento, né? Por que muitas vezes a pessoa precisa comer uma grande quantidade de um alimento que gosta? Porque ela não mastiga, ela come muito rápido. Isso eu vejo, né, muitas vezes no consultório. Então, a pessoa gosta de um chocolate, ela come ele rápido, ela precisa comer uma quantidade grande para sentir aquele sabor. Agora, a partir do momento que ela fraciona, come com atenção e aprecia aquele alimento, a quantidade reduz, né? Em um terço do que ela comia, ela já se sentiu satisfeita em relação ao sabor daquele alimento. Então, isso realmente tem um impacto na saúde, na forma e na quantidade de alimento que a pessoa consome. E também sempre que possível comer em companhia, né? Quando a gente come em companhia, a gente come mais devagar e presta mais atenção no momento. Então, né, quais são os possíveis nós, né, de informação para melhorar a alimentação baseada no guia alimentar? Ainda falta informação, né, na verdade existe muita desinformação também sobre a nutrição, que acaba atrapalhando, né, nas escolhas alimentares da população. Oferta, existe muita oferta de alimento ultraprocessado, que é fácil, que é rápido, tem um custo acessível, né? Então, também se pensar em políticas públicas, como outros países adotaram, do aumento do imposto sobre o alimento ultraprocessado, né, somente. Então, nessa questão de custo-benefício, o desenvolvimento de habilidades culinárias, que seria o ideal, mas algumas pessoas acabam não se dispondo desse tempo, né? Então, tem que pensar em outras alternativas para acesso ao alimento saudável, que não seja somente por preparo de alimento. Tempo é uma coisa que eu vejo que as pessoas vão disponibilizando gradativamente. Conforme elas vão percebendo a importância de destinar tempo à sua alimentação, elas vão fazendo isso, né? Então, tem pacientes que inicialmente não querem nem saber de cozinhar. Conforme elas vão se interessando e vão vendo seus resultados, hoje tem pessoas que utilizam ali algumas horas do domingo para preparar a refeição da semana, né? Então, isso vai sendo desenvolvido conforme a pessoa vai entendendo a necessidade de disponibilizar tempo.
e a publicidade, que ainda não favorece, né, o consumo dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, para finalizar, eu trouxe alguns estudos mostrando o aumento do risco para obesidade, para doenças cardiovasculares, pelo consumo excessivo de ultraprocessados, né? Então, a partir de 2014, depois que veio essa nova classificação dos alimentos, alguns estudos foram desenvolvidos já focados nisso, né? Então, esse mostrou um aumento de 37% do risco para a obesidade, né? Então, com pessoas que se alimentavam com, né, no tercio maior de alimentos ultraprocessados. Então, foi uma associação positiva e independente para sobrepeso e obesidade. Então, independente se a pessoa praticava ou não atividade física, independente da idade, independente de outras variáveis, só a questão do consumo excessivo de ultraprocessado já foi um fator determinante para sobrepeso e obesidade nessa população. Esse aqui foi um estudo interessante, né, que as pessoas ficaram internadas, né, em ambientes separados, né? Então, um grupo recebeu alimentação tradicional e o outro grupo recebeu alimentos processados e ultraprocessados. Eles poderiam comer à vontade aqueles alimentos conforme a sua fome. Então, não foi limitado quantidades, né? Mas para um foi oferecida uma alimentação mais saudável, uma alimentação tradicional da região, e outro alimento processado e ultraprocessado. Ficaram por 2 semanas, né? E eles foram pareados, pessoas com a mesma idade e com o mesmo peso. Então, durante esse período foi alarmante, né, o ganho de peso no grupo que consumiu os alimentos ultraprocessados, né? E o volume de alimento consumido, porque a pessoa ficava à vontade para comer a quantidade que queria, e o grupo que tinha a disponibilidade de alimentos ultraprocessados começou a comer mais. Então, esse estudo também mostrou que o consumo de alimentos ultraprocessados leva ao consumo excessivo, pela questão do hipersabor. Foi bem interessante esse estudo que mostrou essas duas relações, tanto do aumento de peso, que é uma coisa que a gente já sabe, quanto o aumento da quantidade de alimento pelo consumo de alimentos ultraprocessados. E esse aqui foi um estudo que a gente realizou aqui no sul do Brasil, foi com crianças e adolescentes, foi com 1.309 escolares de 6 a 16 anos, e a gente investigou, né, por meio de um QFA, um questionário de frequência alimentar, como era o consumo deles, consumo alimentar deles, na escola e em casa. E o que nos chamou muito a atenção foi que quase 70% desses escolares consumiam pelo menos um tipo de alimento ultraprocessado todos os dias. Todos os dias. E a refeição que eles mais consumiam alimentos ultraprocessados era no lanche da escola. E isso a gente fez essa pesquisa com escolares de escolas públicas, né, que eles recebem uma alimentação de forma gratuita e equilibrada, mas mesmo assim eles preferiam o consumo em bares ou traziam de casa um alimento ultraprocessado para consumir como lanche, né, então a gente fez a devolutiva para a Secretaria de Educação e a partir disso, né, eles proibiram os bares escolares nas escolas públicas, né, mas claro que não impede da criança levar para a escola, né, de casa, mas isso já deu uma reduzida, depois a gente não repetiu o estudo, mas pelo menos foi uma forma de tentar impedir o acesso, né, da criança, que ainda não tem completamente autonomia para sua escolha alimentar, em relação ao lanche, né, consumido na escola. E, por fim, aqui tem os 10 passos para a alimentação saudável, né, que o guia traz, que é ter por base da sua refeição alimentos in natura ou minimamente processados, consumir em pequenas quantidades os ingredientes culinários junto com temperos naturais, né, então os ingredientes culinários são açúcar, gordura, sal e açúcar, limitar o consumo de alimentos processados, não que não podemos consumir, mas porém comer com moderação, evitar, sim, os alimentos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção, né, então, o que comer é tão importante como comer, né, o ambiente que a gente está comendo e a forma com que a gente está comendo, fazer as compras em locais que ofertam variedades de alimento in natura, então, sempre que possível, ir à feira, né, conhecer os agricultores da sua região, procurar fontes de alimentos mais saudáveis, desenvolver habilidades culinárias, né, destinar tempo para o planejamento das suas refeições. Muitas pessoas não comem de forma saudável por
chegar na hora que está com fome, né, está com muita fome e acaba não tendo aquela decisão mais adequada em relação ao seu alimento, acaba comendo o que é mais rápido e prático, né, e não o que seria mais adequado. Então, o planejamento faz a diferença em relação à escolha alimentar. E dar preferência, né, quando for comer fora de casa, a locais que tenham refeições feitas na hora, evitar os fast food. E o 10º passo é ser crítico em relação às informações, né, porque hoje a gente tem muitas informações disponíveis de fácil acesso, mas a gente sabe que tem muitas que não são confiáveis. Então, criar também esse pensamento crítico na população em relação às informações que são fornecidas. Então, a reflexão sobre a sua alimentação é o princípio para a mudança de comportamento alimentar. Então, essa frase quer dizer que se a pessoa não percebe que ela precisa mudar a sua alimentação, ela vai ter resistência. Então, a partir do momento que ela começa a entender que seus hábitos não estão tão adequados assim, ela vai permitindo gradativamente essas mudanças, né? Então, para trabalhar com mudança de comportamento alimentar, a gente precisa entender o contexto em que a pessoa está inserida e os significados que aquele alimento tem para ela, né? Então, por isso que trabalhar com uma equipe transdisciplinar faz diferença, né? Porque a gente se complementa nos conhecimentos e consegue dar o atendimento mais adequado para o nosso paciente. Então, é isso. Muito obrigada.